Questão de número 13 da seção 3.7 do Stuart. Encontre a taxa de variações média da área de um círculo em relação ao seu raio R, quando R varia e ele dá dois valores de R. Pessoal, essa questão ela tem um detalhe importante. Taxa de variação média é pra gente aquela inclinação da reta secante. Lembra quando a gente começou a estudar o conceito de derivada, em que a gente via, sei lá, uma curva e aí eu pegava um ponto P1 aqui e um ponto P2, aí passava por elas uma reta secante. Secante porque corta dois pontos. E a gente definiu, em qualquer aula de inicial de derivadas você vai lembrar que o limite de f de x mais h menos a f de x sobre essa variação h, quando h tende a zero, essa aqui seria a definição de derivada. Então, quando ele fala taxa de variação média, ele quer saber a reta secante, né? Quando toca a curva em mais de um ponto. Por isso que ele me dá aqui dois valores de raio, porque você vai usar como que essa expressão. Neste caso, como a gente está falando de área de círculo, a gente sabe lá do ensino médio que a área do círculo é dada por πr². Então, na taxa de variação média, e sabendo que a área ela depende do raio, então quanto maior o raio, maior a área. Então essa aqui é uma função que depende do raio. Então, sabendo disso, eu sei que a área de um raio inicial ela é a diferença com a área de um R mais um ΔR. Tudo isso sobre ΔR. Então eu tenho aqui no canto um valor de R inicial. No segundo R, você concorda comigo que eu tenho aqui um ΔR mais o R que eu já tinha. É por isso que é R mais o ΔR. Simplificando para você, vamos fazer o item I. Como que ficaria? Ficaria a área quando o raio é 3 menos a área quando o raio é 2. Divide pela variação de 3 menos 2. Agora fica fácil, né, pessoal? πr quando R é 3, πr² quando R é 2. Então fica π 3² menos π 2² dividido por 3 menos 2, que é 1. Isso vai ficar 9π menos 4π. E isso, a minha taxa de variação média vai ser 5π. Tranquilo? Basta você entender que eu estou passando ali por dois pontos e eu quero a diferença entre eles. Vamos fazer o item 2. No item 2, eu vou ter, portanto, a diferença da área final menos a área inicial, divide pela diferença dos raios. Então eu vou ter π 2,5² menos π 2² dividido por 0,5. Isso vai me dar 6,25 menos π menos 4π divide por 0,5. E eu vou ter 4,5π. E a terceiro item, eu vou ter 2,1 como área final menos a área inicial, que é 2. A diferença dos raios, eu vou ter, portanto, 2,1 ao quadrado π menos 2 ao quadrado π
dividido por 0,1. Isso vai me dar 4,41 π menos 4π dividido por 0,1, que vai ser 4,1 π. Pessoal, olha só os valores aqui que eu tive como resposta. Eu tive 5π, 4,5π, 4,1π. Note que são valores que estão tendendo a 4π. Então, cada vez mais próximo. Ora, pessoal, isso não lembra a definição de derivadas a partir dos limites? Eu estou diminuindo a diferença entre os raios. Eu tinha 3, depois 2,5, depois 2,1. No caso, então, eu estou diminuindo, a minha diferença está indo para zero, o h está indo para zero, e eu estou tendendo a um valor. E essa é a definição de derivadas. É, no caso, diminuir a distância entre as retas secantes até, de fato, eu encontrar uma reta tangente. Já a letra B, ele me pede para encontrar a taxa de variação instantânea. Pessoal, taxa de variação instantânea é a inclinação da reta tangente. Não é mais a minha secante, por exemplo, em que eu corto 2 pontos, mas sim aquela reta que tangencia o meu ponto. E a gente faz isso derivando. Então eu sei que a área é πr ao quadrado. Derivando isso, eu terei 2πr. E ele me pergunta qual que é a taxa de variação instantânea quando o raio é igual a 2. Então eu vou substituir aqui no raio o valor 2. 2π vezes 2. Essa taxa de variação instantânea será, portanto, 4π. Olha só que interessante. 4π é aquele valor ao qual as minhas variações médias estavam tendendo. Eu tive lá 5π, 4,5π, 4,1π, estavam tendendo ao 4π. E esse 4π é de fato a inclinação da reta tangente, é a variação instantânea naquele ponto. Por isso que as taxas de variações médias estavam tendendo a esse valor. Tudo bem? Questão muito boa para se colocar em prova.